mudanças de humor são normais em todos nós. A diferença é que no transtorno bipolar, a intensidade e a velocidade em que elas acontecem são maiores. Caracterizado por mudanças drásticas de humor, o transtorno bipolar é um problema que hoje é cada vez mais comum. Mas você sabe quais são os sintomas e por que ele se desenvolve? O transtorno bipolar vai cursar tanto com depressão quanto com a euforia, a excitação maníaca. O chamado transtorno borderline de personalidade tem sido frequentemente usado de maneira inadequada para rotular comportamentos inadequados, impulsividade, tendência a se autolesar ou a criar situações de conflito e assim por diante. E eu não lembro por que eu fiz. Na verdade, a gente nunca lembra o motivo exato. Mas a primeira vez que eu fiz no pulso, e ela viu, ela olhou só e me abraçou e não falou nada. E foi tipo bem um momento que eu percebi que eu precisava de ajuda e que não era culpa de ninguém. E que talvez tinha algo errado comigo e que eu precisava realmente entender o que estava passando. Em março de 1996, eu fui levado para um hospital psiquiátrico e amarrado a uma cama, mais ou menos como o cara aí dessa foto. Minha família ficou arrasada quando o psiquiatra falou que eu possivelmente poderia ter transtorno bipolar ou mesmo esquizofrenia. Mas eu não estava preocupado. O que parecia insanidade para todo mundo à minha volta, para mim, era um despertar espiritual, a experiência mais sagrada e especial que tive em toda a minha vida. E o motivo para que este período de aparente insanidade precisa ser aceito e manifesto é porque temporariamente seu ego não está lá. E pela primeira vez na sua vida, sua alma está realmente se comunicando com você profundamente. A atitude dos familiares e mesmo dos médicos diante dos transtornos de personalidade, como é o transtorno borderline, muitas vezes é de falta de expectativa de tratamento ou de acomodação. E, ao contrário, né, quando nós levantamos a hipótese que por detrás de um suposto transtorno borderline de personalidade ou de um suposto transtorno antissocial possa estar a doença bipolar, aí sim a nossa atitude muda, existe a possibilidade de tratamentos eficazes e assim por diante. Porque também no caso da síndrome de borderline, também existe uma dificuldade muito grande de aceitar que está doente e procurar tratamento. Então, a primeira coisa, precisa enfrentar o paciente, o doente, não a pessoa. Mas geralmente nos homens, o transtorno bipolar tende a aparecer mais rápido. Ele costuma aparecer o primeiro episódio entre 15 a 25 anos. Já nas mulheres, ele costuma aparecer entre 25 a 35 anos. Ele acontece principalmente, ou digamos quase só, em pessoas que têm vulnerabilidade genética para desenvolver. É claro que isso não é uma fatalidade, mas sem essa predisposição, dificilmente alguém desenvolve transtorno bipolar. Além, portanto, dessa influência genética, vários fatores ambientais e de personalidade podem fazer desencadear o problema mais cedo ou mais tarde, e isso é muito importante. E há ainda um terço da população que tem o que a gente chama assim, junto, estado misto, cursa com depressão e euforia junto, o que muitas vezes é grave de fazer. O diagnóstico traz prejuízos e perdas para as pessoas no trabalho, na vida afetiva, na vida de relacionamento, e algumas pessoas às vezes têm uma caminhada difícil que leva até quase 10 anos para receber um diagnóstico correto. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Vou colocar isso em termos médicos agora. No transtorno bipolar, o subdiagnóstico é um problema muito sério. Há estudos que apontam que entre o início dos sintomas da doença até o paciente receber o diagnóstico pode levar até 10 anos. Isso é muito grave porque durante todo esse período o paciente está sujeito ao sofrimento e às perdas que o transtorno bipolar causa, assim como o risco de suicídio. Várias vezes eu acordei com aquele grito dela dizer, mamãe,
me ajuda. Essas pessoas tomam medicação? Existe melhor em termos de medicação psiquiátrica? Sim, são antidepressivos, são estabilizadores. O que é que elas... Olha, como é na que realidade, o grande tratamento da personalidade border é uma terapia específica para eles, que é essa de reconstituição dessa personalidade, começar a botar conteúdo, né? Perder essa fluidez, saber o que quer, o que pode, o que deve. Isso é super importante, porque o remédio, em geral, você não muda muito a personalidade. O que se dá medicação, eventualmente, que pode melhorar de imediato, são quando as pessoas têm essa impulsividade muito grande, de autoagressão ou de acessos de raiva. Isso dá para melhorar com a medicação. Não é à toa que pessoas vivendo essa condição têm uma chance muito maior de cometer suicídio, endividar-se gravemente e se isolar socialmente. Então, quando nós identificamos que há um transtorno bipolar, nós precisamos de ajuda. Agora, há uma questão muito importante, minha gente. Nós não podemos usar dessa doença que é séria para poder justificar os nossos desequilíbrios pessoais. Tem muita gente aí querendo também se passar por bipolar só para ocultar os seus pecados, as suas negligências pessoais, os seus descuidos. Isso não é justo. Quero ser normal no meu interior. Quero sentir felicidade, quero demonstrar que eu estou feliz e não como se eu estivesse usando uma máscara. O que eu mais quero é ser feliz.